é original, comprou lá no. Como é o nome do negócio? Que é várias barracas, professor. Aí, Natal. Adeus, Tarim. Sei não. Pedir para a Karine, se alguém tiver como entrar em contato com ela, pedir para ela entrar de novo, porque eu não sei o motivo para. Nunca tinha aparecido isso, não. Apareceu aqui que quando a gravação iniciasse, ela seria retirada da sala por um problema técnico. Não deu mais informação nenhuma. Problema técnico pode ser vozes do além que falaram para o Meet que ela devia sair. Só pode. E não, né, todas essas plantinhas aqui foram compradas em supermercado. Poxa, professor. Falsificada a plantinha. Falsificada. Quer dizer, o que não foi no supermercado foi coletado na casa de amigos. Duas dessas aqui eu ganhei uma mudinha dos amigos, elas foram crescendo. Mas que maravilha, eu estou comentando sobre as minhas plantinhas na gravação, né? Bom, fica um negócio bem informal. O pé de manga dentro, ela vai ser legal. Vou dar ela de longe, assim, hoje, só para ficar aparecendo o nome. Vou baixar aqui a câmera, isso aí. Mas bem, vamos hoje começar um tópico novo. Vamos falar sobre ótica agora. Deixa eu colocar minha apresentação aqui na tela. Tópico novo, né? Vamos entrar em ótica... É verdade, física ecológica. Vamos começar a falar de ótica geométrica. Esse tópico eu dividi em dois, né? Porque eu falar tudo numa semana só ficaria muito, mas muito corrido mesmo. E tem umas coisas interessantes que eu queria falar nessa parte de ótica, então por isso que eu optei por dividir. E aí eu já deixo um avisozinho para vocês, né? Para todo mundo já ficar por dentro do nosso cronograma. Essa semana eu coloquei já a atividade de ótica, e só tem exercício matemático. Essa semana só vai ter o exercício matemático. Semana que vem vai estar a segunda parte de ótica, e aí vai ser só um exercício conceitual. Então, a atividade de física essa semana só tem uma, é aquela de exercícios matemáticos. E a da semana que vem também só vai ter uma. E aí, com a atividade da semana que vem, a gente encerra o conteúdo da etapa 3. A gente já vai fechar a etapa 3. E a etapa 4 ficou um bocado espremida, né, no finalzinho. Tem muito conteúdo diferente, porque na etapa 4 que a gente vai falar de física moderna, então tudo é só uma pincelada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo e um pouquinho de cada tópico, né, da física moderna. E aí fica muito difícil de fazer um conjunto de atividades grandes. Então, para a parte de física moderna, a gente vai ter só uma atividade, vai ser uma atividade para toda a etapa. Então, muito cuidado com o prazo dessa atividade, porque se você não entrega a única atividade do módulo, zerou tudo. Ficou com zero do módulo não, né? Da etapa. Então, a última nota é uma única atividade que vai valer toda a nota daquela etapa. Ela vai estar dividida em algumas etapas, né, para ajudar vocês a guiarem o trabalho, mas, de qualquer forma, é uma só. Então, não percam o prazo. E o prazo dela não vai poder ser na sexta-feira da última semana, porque a sexta-feira da última semana é o dia que eu tenho que pegar todas as atividades e corrigir e tudo mais. Então, como é que está a minha ideia do cronograma agora, né? O que é que eu estou pensando em colocar? Tem uma atividade para entregar na semana que vem, na sexta-feira, tem uma atividade para entregar na sexta-feira da semana seguinte, e aí ficam faltando 2 semanas para o módulo acabar. Duas aulas, né, que a gente ainda vai ter. E aí eu vou colocar a última atividade para ser entregue na terça-feira, que é o dia posterior à nossa aula, né, na terça-feira da última semana. Porque aí a gente tem uma última aula que eu quero fazer com vocês mais, falar mais sobre curiosidades, porque a gente vai estar na última semana no tópico mais avançado, digamos assim, da disciplina, quando vai estar falando de evolução estelar, de nucleossíntese, fusão, fissão nuclear, todo esse tipo de conteúdo que é bem legal, mas que é bem difícil da gente entrar na matemática, que a gente vai realmente olhar mais para os conceitos gerais envolvidos. Aí, no dia seguinte, eu já deixo o último dia de entrega das atividades, para que eu tenha a quarta, né, vocês
provavelmente vão deixar para entregar na terça-feira, às 23h59 e 52 segundos, né? Então, eu deixo a quarta-feira já para eu fazer as correções, e aí na sexta-feira, no último dia do módulo, eu já quero entregar as notas de todo mundo. Não quero ninguém no período já do recesso esperando nota minha. Por isso que a data vai ser na terça-feira, tá bom? A última data para entregar é na terça-feira, da última semana do módulo. Eu esqueci qual é o dia da semana e eu não estou conseguindo ver o calendário, por isso que eu não estou dizendo qual é o dia exato, mas eu vou colocar essas informações onde for pertinente lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, bem, ótica geométrica 1. Então, a primeira semana de ótica geométrica. O que é que eu escolhi para falar em ótica geométrica? Um aviso importante. Tem alguns princípios e alguma parte técnica que eu não coloquei na minha apresentação. Então, é muito importante que vocês assistam os vídeos dessa semana, principalmente para essa parte aqui de espelhos, tá bom? Para ver como é que constrói a imagem. Se eu fosse tentar fazer a construção de imagem aqui com vocês, eu ia precisar da aula inteira só para fazer construção. Então, eu preferi falar sobre os conceitos e os princípios fundamentais aqui, sem mostrar como é que faz a construção, mas no vídeo, nos vídeos que eu coloquei, principalmente no vídeo de construção de imagens dos espelhos esféricos, o Boaro, ele faz todo o caminhozinho, mostrando qual é a base, de onde você parte para construir a imagem, como é que você chega na imagem construída, tá bom? Então, assistam os vídeos, porque senão vai ficar muito difícil de fazer a atividade dessa semana sem olhar para os vídeos, tá? Vamos começar. A ótica geométrica, ela é a parte da física, basicamente, que vai tratar a luz como se ela fosse simplesmente a trajetória de um objeto em linha reta. Basicamente é isso. A ótica geométrica, ela se baseia em princípios puramente geométricos, você não precisa saber nada de física para chegar nos princípios da ótica, né? Chegar nos resultados da ótica geométrica, porque tudo é baseado realmente em geometria. A gente não vai ter tempo de fazer aqui, mas dá para obter tudo que eu vou obter aqui simplesmente fazendo semelhança de triângulo nos desenhos. Todos os desenhos que a gente... todas as aplicações, todas as leis e equações, tudo vem de aplicação de semelhança de triângulo. Então, é realmente um conteúdo extremamente matemático na sua base, mas que tem efeitos que são físicos, né? A gente vê no dia a dia. Então, vamos começar aqui vendo quais são... eu normalmente falo só a ordem, né, que a gente vai seguir. Vamos começar aqui pelos conceitos fundamentais, para dar nome às coisas, para vocês entenderem do que eu estou falando, quando eu estiver aqui nessa parte dos princípios, que é em que se baseia a ótica geométrica, tá bom? Então, os conceitos eu vou dizer, isso aqui significa isso. Então, eu vou dizer o que significam as coisas, nos princípios a gente vai ver como é que as coisas funcionam. E aí, identificados os princípios, eu vou falar sobre como é que os espelhos planos se comportam e como é que os espelhos esféricos se comportam, né? O pessoal gosta de tirar muita onda, que é nesse tópico 4 aqui que qualquer pernambucano ou recifense se entrega, porque a gente não consegue falar isso sem dar uma bela chiada e falar espelhos esféricos. Sai tudo muito chiado nessa palavra. Vamos lá. Começar nos conceitos fundamentais, né? Quais são os conceitos fundamentais da ótica geométrica? Bem, o primeiro dele é o raio de luz. E é tudo que a gente vai fazer daqui para frente na ótica geométrica está relacionado com esse conceito de raio de luz, que é uma representação, basicamente, a representação da trajetória da luz. Você identifica de onde a luz vem e para onde a luz vai, o caminho entre onde ela veio e onde ela foi percebida, onde ela foi enxergada, onde ela foi detectada, dá o que a gente chama de um raio de luz. Imagina que tem aqui a minha velinha, essa vela vai emitir luz e ela vai ser observada por alguém que está aqui. A trajetória da luz que sai da vela e chega no olho humano, nesse caso aqui porque o olho é que está fazendo a observação, né, indicando de onde ela veio e para onde ela vai, tem sempre a pontinha da setinha. Em algumas situações a gente vai optar por fazer essa setinha não tão torta quanto essa, mas com a setinha aqui no meio, porque a ponta, por exemplo, a gente vai precisar para fazer algum outro tipo de desenho, mas o que importa é o raio de luz. Ele é uma representação da trajetória da luz, ele é sempre uma linha reta e ele sempre aponta para onde é que o raio está indo.
Então, tem uma setinha para indicar, olha, nessa trajetória, a luz está indo para lá, e ela está indo sempre para a ponta da seta, tá bom? Na prática, embora a gente use o conceito de raio de luz, nunca existe um raio de luz. Você nunca vai ver nenhuma fonte luminosa, nenhum objeto que emite luz emitindo um único raio. Ele sempre vai emitir vários raios ao mesmo tempo, e quando você junta vários raios, você cria o que a gente chama de feixe luminoso. Esse carinha que está aqui, ó. Um feixe luminoso, ó. Você pode até pensar, ó, professor, eu estou vendo um raio aqui, vai aparecer algum lugar que tem uma coisinha mais fina, você pensa que é um raio, mas se você olhar mais de perto, você vai ver que tem uma certa espessura, e aí ter uma espessura básica, está dizendo, não é um raio só, é um feixe de raios. Um feixe de raios luminosos, um feixe luminoso, ou um pincel luminoso, acho que pincel quase não se usa mais, mas é também uma nomenclatura possível para um conjunto de raios de luz. Então, um conjunto de raios de luz forma o que a gente chama de um feixe luminoso. Acho que alguém está com problema, está entrando e saindo, está aparecendo uma notificação aqui para mim, tá bom? Como é que a gente pode, deixa eu guardar aqui, olhar para os raios luminosos? Aqui eu tinha um feixe luminoso que tem um comportamento de que parece que todo mundo está vindo desse ponto aqui, de algum lugar aqui, e ele se espalha aqui em diversas direções diferentes. Isso é uma possibilidade. Nada, Zé Guilherme, não problema não. Eu é que fico prestando atenção nas notificações, para ver se alguém está comentando alguma coisa, né? Bom, mas bem, existem 3 maneiras possíveis de um feixe luminoso se organizar que vão receber uma nomenclatura especial. Claro, feixe luminoso pode ser uma bagunça completa e você não conseguir dar característica nenhuma para ele. Aí a gente tem que dar nome para esse tipo de feixe. Mas existem 3 organizações possíveis que um feixe pode ter que a gente dá um nome específico. O primeiro é ter um feixe de raios paralelos. Outra é ter um feixe de raio convergente ou um feixe divergente. Como é que é um feixe de raios paralelos? Feixe de raios paralelos é quando você tem aqui, ó, um conjunto de raios, a gente está representando alguns dos raios do feixe, né, em que todos esses raios são linhas paralelas uma à outra. Tem exatamente a mesma direção e elas apontam no mesmo sentido. Esse é um feixe de raios paralelos. Os raios são paralelos, é meio que óbvio, né? Você pode ter um feixe convergente. E aí, lembra que eu tinha comentado que às vezes a gente coloca a setinha no meio porque a ponta significa alguma coisa? Pronto. Aqui a ponta é onde os raios vão se juntar. Isso aqui é um feixe convergente. Você tem raios de luz que se juntam todos em uma certa posição. Já o divergente faz exatamente o oposto. Você tem os raios saindo todos de uma certa posição e se afastando dela. Paralelo, todo mundo fica com a mesma direção e sentido. Convergente, eles se aproximam todos, se direcionam todos para o mesmo local. No divergente, todo mundo sai do mesmo local, tá bom? A gente vai usar bastante essa ideia de feixes convergentes e divergentes justamente quando está pensando em formar imagens, né? Seja a formação de imagens de um espelho convexo, de um espelho côncavo ou de uma lente, né? Por exemplo, você vai estar tratando de um feixe de raios paralelos, na maioria das vezes, se você tentar usar a luz do Sol diretamente para qualquer problema. Você usa a luz que está vindo direto do Sol, o feixe feixe de luz que vem do Sol, provavelmente, com pouquíssimas exceções de precisão, é um feixe de raios paralelos. Como é que você consegue perceber bem isso? Se você pegar um espelho, a gente vai falar bastante sobre isso, e colocar na frente de um facho de luz que está entrando por uma janela, você consegue ver o desenho bem retinho dos raios entrando, batendo no espelho e os raios saindo. Outra situação que você tem um feixe de raios paralelos é quando você tem um apontador laser, né? O laser que a gente usa, por exemplo, durante as aulas, durante aquela época, lá no passado, né, a gente tinha aula dentro da sala de aula, não sei se vocês chegaram a pegar essa época, mas na época que a aula era dentro da sala de aula, a gente usava um negocinho que aponta uma luz, que é vermelha ou verde, para o quadro, para facilitar a mostrar as coisas que eu quero. Hoje em dia eu consigo escrever direto aqui na tela com vocês, mas nesse passado antigo, né, de 2019, a gente tinha aula dentro da sala de aula e lá a gente usava essa fonte de luz que é
que gera um feixe de raios paralelos, tá bom? Possibilidade aqui, um laser gera esse tipo. E feixes convergentes e divergentes, eles vão estar sempre associados a... que usava para ligar o poste. Eu conheço gente que usava isso para apagar o poste. Para ligar, eu não conheço, não. Né? Há muito tempo atrás, verdade. Saudade, inclusive. E o feixe convergente vai aparecer, em geral, quando você tem lentes, é bem comum. Quem já pegou uma lupa, por exemplo, e fez aquele típico experimento que parece que só existe ele usando lente, de botar uma lupa no sol para ver a luz se concentrando num lugarzinho e tentar fazer fogo num pedaço de papel, já viu um feixe convergente se formando. A luz chega ali e se concentra num certo ponto. O feixe divergente é um pouquinho menos comum da gente ver no dia a dia, mas ele acontece em diversos dos óculos que vocês utilizam aí para corrigir problemas de visão. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas de visão, e aí vamos ter de novo uma aula que parece mais biologia do que física, mas vamos olhar um pouquinho para a física da visão, né? Entender como é que a visão humana se comporta baseado em aspectos físicos, tá bom? Avançando aqui um pouquinho, aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido, mas a gente pode classificar, né, as fontes de luz, né, de onde a luz está vindo, como sendo uma fonte primária, que é uma fonte que tem luz própria, por exemplo, uma lâmpada acesa, essa lâmpada aqui tem que estar acesa, bom? Ela é uma fonte de luz primária, porque a luz vem diretamente dela, é ela que produz a luz que você está enxergando, ou uma fonte secundária, que ela não produz nenhuma luz própria. Pensa aqui um boné normal, né? Vai que alguém me aparece aí com um boné que está cheio de fita LED ao redor. Mas um boné, normalmente, é uma fonte secundária de luz. Você só enxerga o boné se tiver alguma fonte de luz externa que joga a luz nele, e aí a luz bate, reflete, você enxerga esse objeto. Tá bom? Outras duas formas de classificar as fontes luminosas são entre fonte pontual e fonte extensa. E aí, a definição de fonte pontual e fonte extensa, ela depende muito de como é que você consegue enxergar ou melhor, como se você enxergar não, né? De a que distância você está da fonte. Então, se você estiver olhando para uma fonte que o tamanho dela é muito menor do que a distância que ela está de você, então você vai dizer que aquela fonte é uma fonte pontual de luz. Já se você estiver olhando para uma fonte que o tamanho dela não é tão maior do que a distância que você está olhando para ela, então a gente vai dizer que essa é uma fonte extensa. Como é que eu dou um exemplo bem simples de dar para isso? É o seguinte: quando você está olhando para uma estrela no céu, por exemplo, pelo tamanho que você enxerga uma estrela, ela parece ser que tipo de fonte? Uma fonte pontual ou uma fonte extensa? Pode falar no chat ou pelo microfone. Estou olhando para o chat aqui. Aí, quando eu olho para uma estrelinha no céu, ela parece ser... Aí eu acho que ela é pontual. Ela parece ser uma fonte pontual. Isso quer dizer que a estrela é pequena? Que o tamanho dela é pequeno? A gente fala pontual, parece que é um ponto, mas é porque a estrela é pequena? Não. Não. É porque a distância entre nós e a estrela é tão grande, mas tão grande, que o tamanho dela não interessa. Imagina que você está observando da sua casa eu não sei como é que é na cidade de vocês, né? Porque em cidades do interior é menos comum ter prédio, mas às vezes, se você está numa cidade grande e você olha da sua casa para um prédio que está a alguns quilômetros de distância, às vezes a janela da casa parece ser um pontinho só, né? Você está vendo a luz que está saindo pela janela e ela parece ser bem pequenininha. Não é porque a janela é pequena, é porque você está longe o suficiente dela para ela parecer só um pontinho. A mesma coisa, pronto, no caminho de Macau, quem já pegou a estrada a 406 ali à noite, por exemplo, já deve ter visto as luzinhas vermelhas que o parque eólico emite, né, que cada um dos geradores eólicos emitem. Aquelas luzinhas parecem ser bem pequenininhas quando você está olhando de longe, mas o tamanho das lâmpadas que estão ali é quase o tamanho da palma da mão, são lâmpadas bem grandes, né? Então, a distância é que vai definir se uma fonte é pontual ou se é extensa. A mesma lâmpada que eu estou olhando na janela de um apartamento que está a quilômetros de distância de mim,
e parece ser uma fonte pontual, se eu estivesse lá dentro do apartamento, dependendo do que eu estivesse fazendo, ela pareceria ser uma fonte extensa. Então, para saber se é pontual ou extensa, eu tenho que juntar as duas coisas, o tamanho da fonte e a distância que a gente está. Eu falei o caso das estrelas, por exemplo, como sendo um caso que, em geral, a fonte é pontual. Mas, por exemplo, o Sol também é uma estrela e para alguns problemas, algumas coisas que alguns fenômenos do dia a dia, o Sol é considerada também uma fonte extensa. Esse é o caso, por exemplo, quando acontece um eclipse. Quando um eclipse parcial, por exemplo, acontece, isso só acontece porque o Sol está se comportando ali como uma fonte extensa, não como uma fonte pontual. Se fosse pontual, não haveria parcial, só haveria total ou não ter eclipse. Tá bom? É só deixar um pouquinho mais clara essa diferença entre fonte pontual e fonte extensa. Lá, não sei especificamente como é que o Boaro abordou essa parte, tá bom? Segunda parte, definimos os conceitos. Então, o que é que a gente precisa saber, o que é que significa? Tem que saber a diferença entre um raio de luz e um feixe luminoso, ou um feixe de luz, né? Um é uma única trajetória, o outro é um conjunto. Entender a diferença entre uma fonte primária e uma fonte secundária, né? A primária que gera luz e a secundária que só reflete luz, e a diferença entre uma fonte pontual e uma fonte extensa, que aí vai depender da distância que você está até elas. E agora vamos entender como é que a luz se comporta, e o comportamento da luz vai estar descrito nos princípios fundamentais da óptica geométrica. A gente vai estudar 3 princípios. Né? O primeiro princípio, basicamente, é o que define o próprio raio luminoso, que é o princípio da propagação retilínea. Basicamente, se você tiver um meio homogêneo e transparente, o que é um meio homogêneo? Às vezes parece estranho. O meio homogêneo, vocês provavelmente usam muito esse conceito nas aulas de química, né? Uma mistura homogênea. Como é que vocês definem uma mistura homogênea? Eu não sei como é que vocês definem, só para constar. Como é que eu defino, né, na física, não sei na química exatamente como é que se faz isso, mas um material ele é homogêneo quando, independente do lado que você estiver olhando para ele, da porção do objeto que você olhar, você vê sempre as mesmas características. Isso aqui é um material homogêneo. Por exemplo, eu posso dizer que essa tela aqui, ela tem uma distribuição de pontos pretos homogênea? A resposta é não, porque aqui tem um bocado de pontos pretos que se juntaram formando a letra N. Aqui, nessa região, não tem nenhum ponto preto. Se não tem nenhum ponto preto aqui, então isso não é homogêneo. Então, no caso, se eu pegar dentro dessa porção aqui, a distribuição de pontos brancos aqui dentro. Então, a distribuição de pontos brancos é homogênea, porque qualquer pedacinho que eu pegar tem a mesma quantidade de pontos brancos. Essa é a ideia de um material homogêneo. E o material é transparente quando toda a luz que bate nele consegue passar. Então, deixa passar. Assim. Sem alterações. Bom, então, se o meio for realmente um meio homogêneo e transparente, você vai ter sempre uma propagação em linha reta entre 2 pontos. Do ponto que a luz foi emitida até o ponto que ele é observado, a vela devia ter aparecido antes, para a técnica aqui, o trajeto que a luz faz é uma linha reta. E é só por isso que faz sentido falar em raio luminoso, né? Porque se a luz fizesse isso aqui no caminho, já dificultava a ideia de um raio luminoso, né? Não é isso aqui que a luz faz. A luz vai em linha reta. Esse é o princípio da propagação retilínea da luz, tá? O outro princípio é o princípio da independência dos raios. Ele também é muito importante para a gente construir as imagens. Basicamente, é o seguinte, que quando 2 raios de luz se cruzam e estão se propagando em direções diferentes, um não vai interferir na trajetória do outro. Quer dizer, você pega 2 raios se locomovendo em linha reta, eles podem até se cruzar em algum momento, mas o fato de que eles se cruzaram não faz com que a trajetória deles mude. O raio não empurra o outro quando eles se encontram, né? Então, eu tenho uma fonte de luz aqui que está emitindo um raio, uma outra fonte de luz que emite outro raio. Nesse ponto aqui, pode haver uma diferençazinha, pode haver
um comportamento diferente naquele lugarzinho onde os raios se encontraram, mas depois desse ponto aqui, os raios de luz nem lembram que algum dia eles se cruzaram, né? Eles têm uma memória bem ruinzinha. Se você perguntar para esse cara aqui, e aí, lembra quem foi que tu encontrou no caminho de lá para cá? Ele vai dizer não. Ele não lembra, não tem memória. Os raios de luz não têm memória. Eles passam, assim, no máximo dão de ombro aqui quando se encontram e depois acabou-se. Nenhum dos dois lembra que já passou pelo outro, né? Os raios não têm memória. Só para a gente guardar essa informação aqui, é importante. Os raios de luz não têm memória, né? E o último princípio é o princípio da reversibilidade. O que é que o princípio da reversibilidade basicamente diz? É que o trajeto da luz, quando ela sai de um ponto para outro, não depende se ela começou nesse ponto aqui e terminou nesse ponto, ou se ela começou nesse aqui e terminou nesse, certo? Se eu tiver a fonte de luz aqui, ela emitir um raio de luz que vai ser visto por esse observador, se por um acaso eu tirar esse observador daqui e colocar exatamente no lugar onde está a fonte, tirar a fonte e botar no lugar onde está o observador, se fizer essa troca aqui, então o raio de luz que sai da fonte, chega no observador, segue exatamente a mesma linha, só que agora no sentido oposto. Esse é o princípio da reversibilidade. É esse princípio, por exemplo, que serve para... que você consegue utilizar, sei lá, quando você está num carro, por exemplo. Se você olha para o retrovisor do carro e você consegue ver os olhos do motorista do ônibus, do carro, ou do ônibus, sei lá, é porque o motorista também consegue ver os seus olhos. Porque a luz que bate no seu olho, reflete no espelho e chega no olho do motorista, consegue fazer o mesmo caminho inverso. Bate no olho do motorista, sai do olho do motorista, bate no espelho e reflete em você. Então, se você consegue ver o rosto de alguém num espelho, por exemplo, essa mesma pessoa consegue ver o seu rosto no espelho, porque a luz segue o mesmo trajeto de você até ela ou de ela até você. Então, esse é o princípio da reversibilidade. E a gente não vai usar muito o princípio da reversibilidade, mas ele simplifica muito a formação de imagens no espelho. Se você tiver que fazer uma construção complexa de um espelho e tudo mais, às vezes o que a gente faz é a gente olha as imagens de trás para frente. De trás para frente, às vezes, mais simples de construir. Mas a gente não vai entrar em nenhuma situação desse tipo aqui, tá bom? Mas é importante conhecê-lo, né? É o terceiro princípio de formação. Tudo bem, Jennifer. Eu estou gravando, depois você pode dar uma olhadinha, se precisar, na gravação da aula. Tá bom? Bem, fechado isso, temos os 3 princípios de propagação da luz, basicamente. O princípio da propagação retilínea, a luz se propaga em linha reta, em meios que são, ao mesmo tempo, homogêneos e transparentes. Tem umas outras características que seria interessante colocar, mas que a gente não vai ter tempo de explorar. Então, eu acabei não precisando falar. Faltou uma característica que é o meio ser isotrópico, mas a gente não vai tratar esse tipo de situação aqui, de meios não isotrópicos. Por isso que eu decidi até pular um pouquinho isso, para não confundir a cabeça. Mas, em meios que seguem as condições adequadas, a luz se propaga em linha reta. Se você tiver 2 raios de luz se cruzando, esses 2 raios de luz, eles não vão lembrar que se cruzaram, eles só vão interferir um no outro no ponto onde eles se cruzaram. Depois disso, ninguém lembra mais que um encontrou o outro. E, por fim, o princípio da reversibilidade, é que se você troca fonte e emissor, a luz, o raio de luz que sai da fonte para o emissor, segue exatamente a mesma trajetória, só que com o sentido oposto. Bom, esses são os 3 princípios fundamentais. Aí aqui, a gente já tinha falado sobre reflexão anteriormente, então eu quis trazer aqui só a reapresentação do princípio de reflexão da luz, né? A gente tinha visto lá em ondas que quando uma onda encontra a separação entre 2 meios, ela não consegue passar para o outro meio, ela volta sendo refletida, e que existe uma relação entre o ângulo que ela bateu quando chegou na superfície e o ângulo que ela forma quando ela sai da superfície e a reta normal, né? Essa reta aqui que forma 90 graus com a superfície, essa relação é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
Isso é o princípio da reflexão da luz, o principal princípio de reflexão da luz. Isso aqui não vale só para quando a superfície é plana, também vale quando a superfície é curva. O que precisa ser tomado em conta é que você tem que olhar para a normal exatamente neste ponto, né? Qual é a reta que forma 90 graus ali no ponto onde a luz bateu. Se você encontrar isso aí, então, encontrou a reta normal, e aí continua valendo a regra de o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que muda, o que é que muda tanto? É que se você está olhando para uma superfície plana e você tem um conjunto de raios paralelos entrando na superfície, esse conjunto de raios que entrou paralelo se reflete no espelho plano, ele também sai paralelo. Já se você tiver uma superfície curva e você tiver entrando aqui, batendo no espelho, um feixe de raios paralelos, o feixe de raios, eu vou até mudar de cor aqui para facilitar melhor ver, o feixe de raios que sai não é um feixe paralelo. Então, a grande diferença que vai surgir para a gente quando a gente entra aqui para olhar a reflexão de superfícies que não são planas, como é o caso dos espelhos esféricos, é que se entra um feixe paralelo no espelho plano, tudo sai paralelo. Se entra um feixe paralelo no espelho esférico, o feixe de raios não sai paralelo. Isso é importante. Aí ele pode sair convergindo ou pode sair divergindo, vai depender do tipo de espelho que você estiver tratando, tá bom? Isso aqui é só a informação que já tinha dito. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bom, e aí, antes da gente terminar aqui essa primeira etapa aqui da aula, eu queria falar um pouquinho sobre os eclipses, né? O que é um eclipse? Quando acontece um eclipse? O eclipse, ele é um fenômeno astronômico que acontece toda vez que um objeto celeste passa na frente de outro, gerando nele uma sombra ou uma penumbra. Também é importante que vocês deem uma olhadinha lá no vídeo do Bora para diferenciar o que é sombra e o que é penumbra, tá bom? Penumbra e sombra são duas coisas importantes para entender melhor o que é que significa um eclipse. Né? Tentando dar uma definição bem simples, a sombra é uma região de ausência completa de luz. Não chega a luz nenhuma numa região que tem sombra. Nenhuma fonte de luz, não, desculpa. Não chega luz nenhuma de uma determinada fonte. Tá bom? Tem algumas situações em que você vai ter sombra de uma fonte, mas tem outra fonte iluminando ali. Aí você vê uma sombra um pouco mais clara e tudo mais. Mas a ideia de sombra é que para identificar a sombra, você tem que identificar o objeto que está emitindo a luz. Então, a sombra da Lua, aqui tem um exemplo clássico de um eclipse solar, a sombra da Lua produzida pelo Sol vai gerar nessa regiãozinha A aqui, ó, uma coisa chamada eclipse total. Já nessa região B aqui é o seguinte, não chega a luz do Sol como um todo, não chega a luz de todas as partes do Sol, mas chega a luz de algumas partes do Sol. E aí, como chega um pouquinho de luz do Sol, mas não chega toda, essa região ela fica meio clara, meio escura. Isso aqui é a região de penumbra. Ela não recebe toda a luz que vem da fonte, ela recebe um pedaço da luz que vem da fonte. Então, nessa região B aqui, você teria um eclipse parcial. O eclipse total é na região de sombra, eclipse parcial já está na região de penumbra do Sol. E aí, aqui eu estou botando o caso de um eclipse solar, né, que a luz que vem do Sol é encoberta pela Lua, a Lua passa na frente do Sol, mas também pode haver um eclipse lunar, onde a Lua e a Terra que vão trocar de lugar, né, e aí a sombra da Terra se projeta na Lua. Infelizmente, né, a Terra passa na frente da Lua, ou a Lua passa na frente da Terra, mas nem sempre tem um eclipse. Eu acho que seria uma maravilha se a gente tivesse um eclipse o tempo todo, né? A Lua dá uma volta em torno da Terra em um mês, seria uma maravilha se todo mês tivesse um eclipse. Eu acho um fenômeno lindo. Então, acho que seria lindo. Mas isso não acontece.
E por que danada que não tem eclipse todo mês? Se a Lua vai ter que passar na frente, entre a Terra e o Sol, todos os meses. Por que não tem eclipse todos os meses? Alguém consegue responder essa pergunta? É porque é que eu não gosto muito de escuro. Não, não é por esse motivo. Tô brincando. O motivo é o seguinte. Imagina o seguinte. Você tem a Terra, a Lua e o Sol. A maneira para acontecer o eclipse é se eles estiverem na mesma linha. Ia ter um eclipse se a Terra estivesse aqui, o Sol estivesse aqui, e a Lua passasse aqui em cima. A Lua passou no meio, mas passou aqui por cima. Ia ter sombra da Lua na Terra? Ah, professor, e que eu estava imaginando errado quando o senhor falava que passava entre a Terra e o Sol. Não. Ela tá entre a Terra e o Sol, Não, eu né? A sei. Terra tá aqui. Mas é O que eu estava Sol, imaginando passando na frente delas como que ela tá acontece. no mesmo. Só que aí. Isso, você tá imaginando como se tivesse tudo no mesmo plano, né? Como se desse para desenhar tudo na mesma folhinha, na mesma altura da folha. E o problema não, né? Mas o fato é o seguinte, deixa eu botar um desenho aqui melhor do que o meu. Aqui, ó. Às vezes, a Lua passa na frente do Sol e o Sol, a Lua e a Terra estão no mesmo plano. Nessas situações, tem um eclipse, porque a Lua passou de fato, a Terra está aqui, a Lua está aqui, o Sol está aqui. Então, passou na frente, literalmente. Em outras situações, a Lua está entre o Sol e a Terra, como aqui, ó, ou aqui atrás, ou aqui, só que ela não está no mesmo plano. Ela passou no meio, só que a Terra está aqui e a Lua passou aqui por cima. Passou na frente, mas passou em cima, ou passou embaixo. Nessa situação em que a Lua passou ou em cima ou embaixo, quando ela está entre o Sol e a Terra, não tem eclipse. E aí, por conta disso, porque às vezes a Lua passa no meio, mas ela está com a inclinação errada, está na altura errada, né? A posição está entre o Sol e a Terra, mas ela está na altura errada, nessas situações não tem eclipse. E é por isso que o fenômeno dos eclipses, tanto solares quanto lunares, não é uma coisa tão corriqueira. Ele acontece com uma certa frequência, mas não acontece todos os meses. Na verdade, é possível haver condições astronômicas em que você tenha um eclipse no mês e um eclipse no próximo mês, mas também é muito possível de você ter meses e meses sem nenhum eclipse acontecer, justamente por conta dessa inclinação. Oi. Me tirei uma dúvida. O escuro que fica na Lua, às vezes, é da sombra da Terra? Não. É do fato de que ela está sendo iluminada lateralmente pelo Sol. Não é a sombra da Terra, não. Ah, eu tinha dúvida disso aí, professor. Obrigado. A sombra da Terra na Lua gera os eclipses lunares, tudo mais. Né? O fato é que, se a Lua estiver nessa posição aqui, por exemplo, nessa aqui, ó, que é uma posição de Lua nova, como é que a luz do Sol está batendo? Ela está batendo na parte da Lua que a gente não vê, está batendo lá atrás. Então, a sombra que a gente está vendo não tem nada a ver com a Terra, porque a Terra está depois da Lua, então não é a sombra da Terra. Nessa situação aqui, por exemplo, imagina que a Lua estivesse aqui, ó. Se a Lua estivesse aqui, eu ia ter um pedaço dela que está iluminado que eu consigo enxergar e um pedaço que está iluminado que eu não consigo enxergar. E aí, esse pedacinho que eu consigo enxergar é o quarto minguante, o quarto crescente, ou qualquer coisa que está entre o quarto minguante e o quarto crescente, tudo mais. Então, as fases da Lua, né, essa iluminação que a gente vai vendo, aumentar ou diminuir ao longo dos dias do mês, está relacionado com o fato de que a luz está batendo de lado. Imagina você, um dia desse, se tivesse uma lâmpada que está batendo em mim aqui desse lado, ó, deixa eu trazer um pouco. Se tivesse uma lâmpada desse lado aqui iluminando, você ia ver esse lado do meu rosto mais iluminado do que esse lado do rosto. Já se eu fosse mudando essa lâmpada aqui mais para frente, você ia começar a ver a cara toda iluminada, e quando eu vou mudando para o outro lado aqui, você vai vendo cada vez mais o lado de cá iluminado e o lado de cá mais escuro. É disso que vem as fases da Lua, tudo bem?
E eu esqueci aqui do horário, passei, desculpa, a gente, mas pronto, tá aqui o tópico 3, é o tópico que a gente vai ver quando voltar do intervalo. Tá bom? Dei um spoiler. Tá mantido. Ei, professor, e o Snyder Cut? Né? Deixa eu parar aqui a gravação.